Você sabe o que é afasia? Afasia é o comprometimento da linguagem depois de uma lesão cerebral. Ultimamente tem se falado muito em afasia porque algumas pessoas, da mídia conhecidas, se aposentaram devido à afasia. Essas duas pessoas, Bruce Willis, ator norte-americano, e o nosso cartunista Angeli, comunicaram a aposentadoria deles devido à afasia. Em ambos os casos, essa não é uma afasia muito comum e nem muito conhecida. É chamada afasia progressiva primária. Neste caso, ela é uma doença degenerativa. E, felizmente, não é uma coisa muito comum. Mas ela acomete pessoas entre 50 e 65 anos, pessoas não muito idosas. Agora, a afasia secundária a uma outra condição, ela é bem mais comum, ela é bem mais conhecida. Então, ela pode, nesse caso, ela não é uma doença, ela é uma consequência de, por exemplo, de um AVC, de um traumatismo crânioencefálico, de uma encefalite, de um tumor, ou qualquer condição que afeta o encéfalo. Então, o centro cortical da palavra falada, a área da fala e da linguagem, ela está situada na maior parte das pessoas no hemisfério esquerdo do cérebro, e quando essa parte é afetada por essas condições que eu falei, a pessoa pode ter afasia. Então, ela tem o comprometimento da fala e da linguagem. Não é que ela não consegue falar porque ela perde a voz, não, ela perde a capacidade de simbolizar. Ela perde mais do que palavras, ela não consegue, digamos assim, codificar ou decodificar a linguagem. Então, existem vários tipos de afasias, eu diria até tantos quantas pessoas existirem com afasia. Por quê? Porque cada pessoa tem uma linguagem própria, Se eu contar a mesma história para um grupo de pessoas, as pessoas não vão me recontar da mesma forma. Cada um tem um vocabulário, cada um tem seu jeito, cada um tem uma sintaxe. Então, como duas pessoas não têm a mesma linguagem, eles não perdem também da mesma forma. E além do mais, é muito difícil encontrar dois pacientes que tenham o mesmo local de lesão, a mesma extensão de lesão, as mesmas experiências antes, da afasia, a mesma cultura, porque a gente sabe que um cérebro trabalhado, o que é um cérebro trabalhado? É um cérebro muito exposto à cultura, é diferente de um cérebro que não foi exposto, digamos, à cultura. Nós sabemos hoje em dia, pela neuroplasticidade, que os cérebros são diferentes, dependendo daquilo a que eles foram expostos. Então, se eles foram expostos à cultura, se eles têm uma boa reserva cognitiva, eles se comportam de maneira diferente daqueles que não têm. Pessoas bilíngues, por exemplo, têm um cérebro diferente de uma pessoa que fala uma língua só. Enfim, não existem dois cérebros iguais, nem duas lesões iguais, e nem extensões delas e nem condições iguais. Por isso que é muito importante se avaliar, que este paciente seja avaliado pelo profissional fonoaudiólogo para saber quais foram as modalidades de linguagem que foram afetadas. Porque linguagem não é só falar, é compreender também. Será que esse paciente compreende ordens simples, complexas? Será que ele repete? Será que ele reconhece? Será que ele tem outras funções cognitivas também prejudicadas? Como é que está a memória auditiva dele? Será que ele consegue fazer uma frase? Ou ele faz a frase, mas ele não nomeia a palavra fora de contexto, um objeto fora de contexto? Por isso que é muito importante esta avaliação, para que desta avaliação saia um planejamento para que se possa fazer a reabilitação desse paciente. A reabilitação, então, é muito voltada para aquela pessoa, ela é muito particular, porque, como eu disse, se não existem dois pacientes iguais, não existem dois planejamentos iguais. Agora, as famílias podem enfrentar problemas semelhantes,
quando tem alguém com afasia na família. Então, é muito importante que o fonoaudiólogo dê orientação a essas famílias. Eu gosto muito de uma carta que se chama Carta Aberta à Família de um Adulto Afásico, onde explica vários faça, não faça, fale desse jeito e não desse jeito. Principalmente, a gente deve conversar simples e naturalmente com o paciente. Né? Muita gente não sabe como falar com uma pessoa que não se comunica bem. Às vezes a pessoa quer terminar a palavra por ela, ou às vezes, pior ainda, a pessoa trata o paciente como se ele fosse incapaz, ou criança, ou fala alto demais, como se ele não estivesse escutando, né? Ou trata como se ele fosse um deficiente intelectual e ele não é, ele simplesmente perdeu a linguagem. É como se o paciente estivesse num país estrangeiro, onde ele não conhece a língua e ele às vezes pode não conseguir compreender, não conseguir se expressar, mas dentro dele ele sabe o que está acontecendo. Então, não é que o paciente esquece a palavra. Por exemplo, ele não consegue nomear uma palavra comum, não é que ele esquece, a palavra não está disponível para ele. Isso é bem mais comum nas afasias que são secundárias aos AVCs, que são os mais comuns, etc., traumatismos e tal. No caso das afasias progressivas primárias, os casos são mais graves porque são progressivos e eles podem levar até a perda total da linguagem. O papel do fonoaudiólogo nesse caso é retardar o máximo possível esta degeneração, porque se sabe então que isto é uma doença. Agora, no caso da afasia secundária a um AVC, a um traumatismo, etc., a reabilitação visa realmente a recuperação da linguagem daquele paciente. É muito importante que o paciente seja incluído em conversas sociais, que não seja deixado de lado como uma pessoa incapaz. Ele não é incapaz. Conviver é preciso. Esse foi o tema de uma campanha maravilhosa feita pelo Portal da Afasia. Conviver é preciso. É muito importante que se conheça e que se entenda a afasia para melhor ajudar tantas pessoas que sofrem com ela. Mas nós voltaremos ao assunto.